noite. Boa noite a você, que é nosso ouvinte querido, a partir do Maranhão, que cedia a Rádio de Seguros. Estou aqui super bem acompanhada por doutora Vandicélia, a Wanda querida, Edson Procópio e Angélica Teles. Nós estamos num time de super boa vontade para trazer para você conteúdo relevante, experiência de campo. Nós somos aqueles que estamos aqui para fazer desse feriado um feriado para chamar de nosso. Gente, muito boa noite, meus convidados, Adalto, todo o time da Rádio de Seguros Maranhão, que faz essa rádio acontecer. Eu aqui de São Paulo dou para você boa noite, mas já adianto boa tarde e bom dia, porque você pode estar em Tóquio, você pode estar no Canadá, você pode estar nos Estados Unidos, na República Dominicana, no Uruguai, Paraguai, qualquer lugar do mundo. Sabe o que é o mais importante? Que você nos permite estar aí, ó, na palma da sua mão, no seu ouvido, no seu coração. Eu agora passo para os meus convidados para dar uma boa noite. Um oi para vocês. Edson, salva nosso pessoal aí, por favor. Boa noite a todos. Rosana, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite às minhas colegas também convidadas, a Vande. Boa noite a Angélica. E um grande abraço no coração de cada um dos ouvintes que estão aqui conosco hoje num papo tão relevante nos dias de hoje. Muito obrigado. Valeu, Edson. Olha, essa aqui é só uma palhinha, só um oi. Vocês se segurem aí, porque a gente já esteve nos bastidores, já trocamos figurinhas. O tema hoje é sobre perspectivas. Mas, doutora Vande, fala uma boa noite aí para essa galera, doutora, por favor. Olá, boa noite. Sou muito grata por participar desse momento com vocês. Estou aqui super ansiosa, porque quero muito compartilhar e também receber um pouquinho daquilo que vocês têm para repartir conosco. Gente, só de saber que uma psicóloga fica ansiosa, eu já fico mais tranquila. Gente, vocês vão ver a formação dessas pessoas queridas que estão aqui, porque para estar no programa Provocações Ciclos tem 2 pré-requisitos. Tem que ser competente e gente do bem, porque a gente acredita que gente do bem é que espalha conteúdo bom. Angélica, muito boa noite para você. Fala um oi para nossa galera, por favor. Tá mutada. É só tirar aí o mute do seu. Isso, fala oi. Eita, quanta experiência, quanta emoção. É com emoção aqui, né, Angélica? Tem que ser com emoção. Boa noite, pessoal. Wanda, Edson, Rosana, você que está me ouvindo. Muito feliz e honrada por estar esse momento aqui com vocês. Espero que... Gente, tá muito legal, a gente passou uma emoçãozinha aí, por isso a gente chegou um pouquinho atrasado, porque ao vivo tem dessas coisas, mas olha, valerá a pena esse momento que você investiu e reservou para estar aqui conosco. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, se quiser ver a gente, pode ver depois também, mas ó, fique só ligado, fique atento, pegue o seu bloco de notas, caneta e papel na mão e, sobretudo, muita atenção, vai ficar tudo gravadinho para você. O importante é que você consiga ter insights, reflexões e pensamentos muito conectados à sua realidade. Aqui a gente se provoca, a gente provoca você, porque nós queremos é crescer, nós queremos é agregar valor nessa sociedade. Por isso, eu, sem delongas, quero aproveitar tudo de bom.com que os nossos convidados trouxeram para nós. Iniciamos hoje uma série sobre o tema geral, perspectivas. 3 são as perspectivas que a gente bate um papo hoje. A perspectiva da liderança, a perspectiva do colaborador e a perspectiva do desenvolvimento humano. E para falar sobre essas perspectivas, que em alguma hora a gente vai se misturar também, né? A gente vai se misturar. Mas a gente trouxe o Edson para falar sobre a perspectiva do líder, da líder, dessa liderança tão necessária nos nossos dias, né? E para todos sempre, amém, né, gente? Porque líder é sempre necessário. A gente trouxe a Angélica para falar sobre a perspectiva do colaborador. E a gente trouxe a doutora Wanda para falar sobre a perspectiva do desenvolvimento humano. Ela que atende o líder e o liderado no seu consultório. Ela que ouve a queixa dos 2 lados, né, Edson e Angélica? Ela que ouve as queixas de, poxa, meu líder faz isso, meu líder não faz. Olha, eu preciso disso. E o líder também tem as suas queixas, as suas necessidades,
os seus sonhos. Então, a gente fez um combinado nos bastidores. Eu vou ajudar, para a gente otimizar o tempo, monitorar o tempo para a gente. Então, vá preparando a sua pergunta, mande pelo WhatsApp ou no YouTube, que a gente vai dar um espaço enorme para você também participar. Então, para você poder entender a trajetória de cada um dos nossos convidados, a gente vai abrir 5 minutos para eles dizerem quem são e qual a sua história. Eles vão ter o desafio de resumi-las, pois todos têm uma história linda para contar. E eu quero começar, então, pela Angélica Teles, apresentando-se dizendo: Angélica, conta para eles, conta para mim, eu quero ouvir de novo. Quem é você, minha querida? Bom, eu sou Angélica Teles, 48 anos, casada, mãe de dois filhos, um casal. E na área profissional, sou formada em processos tecnológicos gerenciais, MBA em gestão empresarial. E falando da minha experiência, tirando do meu primeiro emprego, que foi em contabilidade, foi sempre na área de saúde, já estou aí 29 anos na área de saúde, amo o que eu faço, na área administrativa, de gestão, tá, gente? Que às vezes a gente fala saúde, já pensa em enfermagem, né, fisioterapeuta, não, eu estou auxiliando ali naquela área administrativa. E falando do assunto, né, Rô, sobre saúde mental, tão importante. Eu sou de uma época onde falava-se que nós, colaboradores, ouvíamos que os seus problemas você tem que deixar na porta da empresa. É verdade! Quem de nós já não ouviu isso? Acho que quem só não ouviu isso é essa geração nova, que já está entrando com uma nova visão, né? O pessoal já tem uma nova visão do mercado aí, da saúde mental. E muitas vezes ali, né, você tinha aquele desânimo, aquele estresse, depressão, mas deixa ali na porta, como se isso fosse possível, né? Dividir a Angélica com a sua dor, com o seu problema, e a Angélica profissional. E hoje foi se entendendo que isso não é possível. Então, tem se investido tanto nessa linha de saúde mental, que é super importante, e eu acho que nós, focando aqui, né, colaborador, a provocação, ciclos, né, para nós colaboradores, é olhar para dentro de si e olhar para o colega de lado, né? Agora eu vou trazer responsabilidade para nós, né? Aquele transtorno, porque assim, se você está bem, a empresa ela vai chegar no foco, que é o quê? O desafio mensal dela. Só que se eu não olhar para esse colaborador, nós temos que ser mais humanos. É verdade, faz sentido. A gente tem que viver numa época tão difícil, né? A gente nunca se falou tanto em depressão como de uns anos para cá. Mas, ao mesmo tempo, nunca se falou tanto em empatia. Tá certo? Que é se colocar no lugar do outro. E será que eu estou tendo essa empatia? Eu acho que a gente tem que olhar e estar ali ajudando. Hoje as empresas têm disponibilizado vários cursos, né? Comunicação não violenta, que eu já fiz com a Rosana Sá, já fiz dentro da empresa, sempre melhorando. Inteligência emocional, tantos outros assuntos que nos ajudam a estar o quê? Acurando essa saúde. Que é o quê? Aquela depressão, aquele desânimo, aquele transtorno de ansiedade que nos causa. Né? Então, isso, eu vi hoje um dado da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que de 50% a 60% dos afastamentos é por estresse. É verdade. E se tem isso dentro da empresa, realmente a empresa está com uma dor também que ela não vai conseguir chegar no objetivo. Então, colaborador saudável, a empresa também ela é saudável, vamos chegar nos objetivos juntos. Então, a gente tem que ter esse olhar mais humano. A dor, olhar para a dor do outro, né? Porque a dor, cada um tem a sua intensidade. Eu estou dentro, eu estou fora. Se eu estou dentro, a dor é de um tamanho. Se eu estou fora, então a gente não pode desprezar a dor do outro. Né? Viemos de um mês que é o Setembro Amarelo. É verdade. Se fala tanto de suicídio. Inclusive, se você está me assistindo, me ouvindo, se você acha que a sua dor não tem jeito, tem jeito. É verdade. Procura um profissional, procura um amigo e vamos junto que vai dar certo. Vamos sair dessa sim. O suicídio não é o caminho, tem uma solução. E nisso,
Eu tive uma experiência recente, que foi dentro de uma palestra de um curso que a empresa estava dando, acho que era inteligência emocional, e tinha uma colega que ela estava vivendo uma dor. O quanto é importante estar fazendo dinâmicas de grupo, palestras, para que a gente possa estar sendo sarado. E essa colega, ela sempre viajou com a mãe dela, muito unidas, e ela perdeu a mãe dela partiu. E ela tinha uma dor que ela não tinha muitas fotos. Ela tinha tudo guardado no coração e nas lembranças, mas ela não tinha foto. E ela tinha colocado essa dor ali no grupo, na dinâmica. Veio uma outra colega e disse assim, olha, eu viajo muito também, e eu tiro muitas fotos, só que às vezes eu me arrependo, porque parece que eu não curti o momento. Uau! Então, às vezes, essa tarefa, essa dinâmica em grupo, o que essa colega fez? Trouxe a ela uma outra visão, um outro lado daquela dor. Uma outra perspectiva. Uma outra perspectiva. E aquela frase surtiu efeito para ela na hora. Então, nós, colegas, como colaborador, eu tenho que enxergar o meu colega. O que eu posso estar ajudando ele ali? O que eu posso estar colaborando para que ele possa vencer aquela dor, para que nós juntos possamos atingir ali a meta da empresa? Porque se meu colega não atingir, provavelmente você vai ter que fazer a parte dele, porque o trabalho vai ter que sair. É verdade. Onde tem aquele sobrepeso, né? Se ele se afastar, não de imediato vai ter uma pessoa ali. Então, vai ter aquele sobrepeso também. Então, eu vejo que essa parte da saúde mental, ela tem entrado nas empresas com tudo e veio, né, para nos contribuir realmente, para estar nos sarando, Rô. Fantástica, Angélica, você já se apresentou e já começou a trazer um pouquinho desse tema super instigante para cada um de nós. E você vê, né? Quando eu estava procurando o colaborador para vir representar essa perspectiva, a gente precisa de pessoas assim, que olhem para dentro de si, que olhem para o outro, que olhem para o time, que olhem para o líder também. Edson, você que é um líder experiente, que é um mentor de líderes, tem uma vivência de executivo, conta um pouquinho da sua trajetória e já emenda dizendo como a Angélica fez, falando um pouco desse tema para nós. Saúde emocional e resultados, como é que a gente fala dessas duas coisas que por vezes pode parecer tão antagônicas, não é mesmo? Com certeza, Rosana. Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos. A minha trajetória, sempre digo o seguinte, né? Quando alguém me pergunta sobre o que eu destaco em relação à liderança, eu começo falando, Rô, que, antes de mais nada, eu sou o pai de 3 filhas, né? E por que eu digo isso? Você também é. Eu digo isso porque nós todos, né, que estamos aqui hoje, ouvintes, participantes, que somos pais e mães, a gente sabe muito bem como essas crianças nos desafiam no dia a dia, desafiam a liderança, né? E nos fazem correr atrás, né, do nosso desenvolvimento também. Agora, na carreira profissional, né, eu tenho uma carreira aí, um retrospecto de 40 anos, né, no mercado corporativo. Eu trabalho há 33 anos liderando projetos e pessoas. E assim, eu tive o privilégio, ao longo dessa trajetória, de acompanhar a mudança, né? As mudanças estão acontecendo nessa relação líderes-liderados, e acho que você também, Rosana, deve estar acompanhando tudo isso, né? E assim, eu diria que talvez o ponto mais importante de tudo isso é a gente ter a capacidade e a humildade de se colocar num processo de desenvolvimento, né? Eu frequentei terapias por muito tempo. Durante esse processo de liderar, eu tive equipes de 3 pessoas a 840 pessoas. Então, tudo isso traz um nível de complexidade, um nível de uma missão que, para o líder, muitas vezes, é uma missão bastante complexa. E eu tive sempre a ajuda, né, de treinamentos, cursos, sempre procurei também me desenvolver, sempre fui atrás de apoio, seja de coaching, quando o coaching chegou no país, de mentorias, nos líderes que eu tinha, os bons líderes que eu tive ao longo da minha vida. Terapia, eu adoro fazer terapia quando eu percebo que eu preciso de conversar um pouco mais. Mas, assim, eu acho que fiz, durante esse período, 4 pós-graduações, inclusive um mestrado, e agora eu e você, né, Rô, desenvolvendo recentemente a pós-graduação em neurociências e comportamento. Estou tentando entender um pouco mais o nosso cérebro. Ou seja, eu acredito que a trajetória de um líder é uma trajetória de
aprendizagem permanente. Eu diria assim, para começar a introduzir o nosso bate-papo, que a capacidade de aprender é talvez a grande competência de um líder. Eu vejo hoje ainda, eu trabalho hoje, eu estou há 9 anos trabalhando com o desenvolvimento de líderes nas grandes empresas do país, e eu vejo ainda muitos líderes com aquela visão meio hermética, tipo assim, eu já sei, tipo, É verdade. eu já domino, tá? E quando É o verdade. líder entra nesse momento em que ele diz, tá tudo dominado, é quando ele tende a começar a capotar. Eu acho que a grande missão de um líder hoje é criar um ambiente onde as pessoas possam trabalhar, produzir, crescendo junto com as metas, ou seja, enquanto eu entrego as metas, eu também estou crescendo como pessoa, crescendo como profissional, e isso exige algumas técnicas, né? E exige algumas posturas que eu espero que no nosso tempo aqui hoje eu consiga compartilhar pelo menos o que eu acho mais importante, né? E já de antemão eu digo o seguinte, não existe líder pronto, e não existe também líder que não possa se tornar um líder inspirador, um líder produtivo. E eu digo sempre o seguinte, pragmatismo não é o contrário de humanismo. Você pode ser pragmático, ou seja, você pode trabalhar muito fortemente em prol dos resultados, e você pode ser humanista. Aliás, a soma dessas duas coisas é que faz com que você obtenha resultados sustentáveis ao longo do tempo. Mais uma vez, obrigado a vocês. Nossa, Edson, super oportuno que você traz para a gente. Você já começa a provocar, e eu quero que você que está assistindo a gente ou nos ouvindo, vá se permitindo ser provocado, porque olha, a nossa inteligência emocional também é chacoalhada nesse programa. Aqui a ideia não é você concordar ou discordar por concordar ou discordar, é você tentar olhar para esses temas que a gente está refletindo e que a gente também está refletindo para as nossas vidas e liderança com bastante humildade, gente, porque nós todos estamos ativos profissionalmente, então todos nós precisamos o tempo todo nos redesenhar, nos reconfigurar. E sabe, Edson, Angélica e doutora Wanda, nós encerramos a série em setembro, Aprendendo a Aprender, e nós falamos por 6 programas consecutivos, embasado no Fórum Econômico Mundial, que estuda o futuro do trabalho, dizendo que a segunda competência mais desejada para 2022 é a capacidade de ter estratégia para aprender. Eu preciso aprender rápido, mas ser rápido não é ser desesperadamente apressado. Aí é que tá. Até a etimologia das palavras a gente precisa parar para entendê-las, digeri-las e traduzi-las à nossa realidade. É por isso que agora eu quero dar voz a essa psicóloga maravilhosa, que eu tive o prazer de trabalhar com ela aqui nesse palco hoje, palco da generosidade, palco de pessoas que têm vontade de contribuir, que me emociona bastante. Eu tenho a Angélica, que foi minha aluna, né, no curso de teoria de administração de empresas, onde eu lecionei sobre teoria geral de administração. O Edson, que foi um colega recente da última pós que fizemos juntos de neurociência. E eu tenho aqui quem? A doutora Wanda. Eu me emocionei bastante em te chamar, porque eu vi a Wanda crescer, eu vi a Wanda galgar, sendo colaboradora, respeitando espaços, conquistando espaços, desbravando espaços. Você está ouvindo a gente? Tem jeito para você, tem jeito para você trabalhar, para você desbravar. E olha, se você foi expulso de algum lugar, é porque talvez você não teria coragem de sair dele sozinho. Pronto, falei. Doutora Wanda, agora é com você, que tem no seu consultório, querida. A gente vai para lá. Eu também faço terapia. E você levar suas queixas de líderes, de liderados, e de líderes que têm líderes também, né, Edson? Aí que tá. Né? Ninguém deixa de ser liderado. Conta para nós, apresente-se, por favor, e depois já emenda nesse assunto gostoso, inicialmente para nós. Ai, que delícia, Rô. Você me conheceu literalmente uma menininha, né? Eu era é verdade. Estava ali engatinhando, né? E isso é muito fantástico. Bom, eu sou a Vandicélia, hoje eu sou psicóloga clínica, tenho minha especialização em formação em terapia familiar e casal. Por volta de 7 anos venho estudando o tema luto e que cresceu bastante na pandemia, né? Então venho formando grupos de enlutamento e tenho formação em
neuropsicologia, atualmente tenho estudado uma formação em logoterapia, e eu realmente tive aí uma moradia profissional por 12 anos nos seguros, né? Então, vejo uma colisão na rua, eu quero parar para analisar o carro, não somente as pessoas, mas para analisar o sinistro, né? Quero saber quem foi o causador, quero solucionar o problema ali, apaziguar. E esse convite é muito gostoso, bem interessante, porque dentro da terapia familiar a gente tem uma discussão, né? Quem adoece quem? Exatamente porque na terapia familiar, dentro da família, a gente vê que quando uma pessoa está adoecida, todos ficam doentes à volta, né? Uau. E dentro da empresa é diferente? Dentro da empresa não é diferente. É lá que a gente passa a maior parte do nosso dia. Então, o nosso convívio com tantas pessoas, né? Quantos personagens da nossa casa a gente encontra, quantos perfis, né, da nossa casa a gente encontra dentro da empresa. Então, dentro da empresa a gente vai encontrar um perfil parecido com o do nosso pai, com o perfil da nossa mãe, com o perfil dos nossos irmãos, com o perfil das pessoas que a gente mais tentou fugir lá fora, né? Então, assim, lá dentro do ambiente de trabalho é o lugar, assim, perfeito para a gente formar realmente, confrontar realmente quem nós somos. Você começou falando, psicóloga sente ansiedade, né? Então, sim, todos nós sentimos ansiedade, tristezas, angústias, e isso vai se manifestar nos nossos ambientes, nos ambientes onde a gente se sente mais à vontade. Na empresa, é esse ambiente. Na empresa é o ambiente onde a gente passa a maior parte do tempo, e é exatamente por isso que nós somos chacoalhados, né, provocados mesmo a buscar ajuda e desenvolvimento, né? Então, eu penso assim, a visão do líder e a visão do colaborador, embora o líder também seja colaborador, né, vai contribuir muito para um adoecimento ou para um modo saudável, como nós vamos lidar no nosso dia a dia com o nosso convívio. Então, assim, quando a gente pensa num campo de futebol, estando num campo de futebol, dependendo do ângulo, eu penso que a bola entrou no gol e não entrou. Uau. Ou foi fora? Não, não sei o que aconteceu, né? Então, assim, a gente precisa rever o ângulo. Por isso que a visão do colaborador e a visão do líder, ele precisa ser alinhado. Quando o líder contrata ali o seu colaborador, né? O que acontece? Os dois têm a mesma visão, os dois estão no mesmo objetivo, os dois estão no mesmo lugar. E aí, no decorrer do tempo, conforme cada um vai se assentando dentro das suas posições, é que acontece aí essa diferença, essa visão modifica. Então, eu tenho a visão do líder e eu tenho a visão do liderado. Eu tenho a visão do líder, eu tenho a visão do colaborador. E aí foge do foco, que é fazer o gol, e eu fico procurando saber quem está certo, quem está errado nisso tudo. Então, saber o que eu vim fazer na empresa, qual que é a minha missão, qual que é a minha proposta na empresa, é muito importante, porque a gente depende realmente um do outro, né? Dentro da empresa e nos ambientes, de modo geral, nós dependemos um dos outros e precisamos desse alinhamento de visão, sim. Sensacional o que você falou, eu já estou escrevendo aqui no YouTube, estou convidando você a repensar e ser provocado. A Adalta já deve estar com um monte de perguntas ali via WhatsApp, agora a gente está, sabe com quantas pessoas, galera? 4.902 pessoas em 20 minutos de programa, sabe por quê? Porque o líder doente pode contaminar toda a sua equipe. Cláudia de Vitória está perguntando para a gente, e já a gente vai te responder, e a gente vai digerir isso, mas eu já te adianto que sim. As melhores empresas para se trabalhar é o conjunto de várias dimensões. E o instituto que publica isso, que mede isso, considera 5 dimensões. 3 das 5 dimensões têm a ver com líder, credibilidade, respeito e imparcialidade. Então, líder, você e eu temos uma impressão de imprimir mesmo, né?
percepção na vida das pessoas com as quais a gente lidera e transita diariamente. Líder, você tem jeito, eu também. A gente se transforma, mas a gente se deforma. A gente se transforma para o bem, a gente melhora, a gente expande. Só que a gente é gente. E eu provoquei a doutora Wandi quando eu falei assim, psicóloga também sente ansiedade. Psicólogo é gente, líder também, liderado também. Ser uma empresa humanizada é uma empresa que, por conceito, ela considera as pessoas além dos lucros, mas ela não deixa de considerar os lucros, porque uma empresa precisa de resultados. E é para falar de resultados que eu já quero chamar o Edson de novo. Vem cá, tá bom, a gente fala de saúde mental, mas como é que fica a consideração dos resultados, Edson? Não tem gente abusando um pouco da humanização? Não tem gente deturpando um pouquinho? Ou com a mão pesada demais por conta da pressão, que não é pouca nem pequena? O que você tem a falar sobre isso? E eu agora vou medir 7 minutos para você discorrer o que você desejar sobre isso e emendar o assunto. Eu te aviso quando faltar 2, tá bom? Tranquilo, Rosana. Sim, Bora lá. Rosana, sim. A resposta inicial é sim. Eu trabalhando com líderes de muitas empresas, eu percebo o seguinte, os líderes têm boa vontade, eles querem fazer da melhor forma, mas nós estamos presos ainda num modelo de comando e controle. Vamos pensar o seguinte, como você falou, Rosana, nós somos seres humanos, então, culturalmente, é difícil, você tem que se dedicar muito para mudar comportamentos, você sabe muito bem disso. Então, eu percebo o seguinte, os líderes... bom, você falou de pesquisa, né? O Gallup faz pesquisa com pessoas que pedem demissão e pergunta o seguinte, por qual motivo você pediu demissão da sua empresa? E um pouquinho lá, um pouquinho para cá, mas na média, 75% das pessoas, ou seja, 3/4, respondem que o motivo foi o seu líder. Ou seja, gente, isso mostra o seguinte, nós temos aí um desafio e nós temos uma oportunidade, porque alguma coisa não está rolando legal nesse processo. O que acontece? Você podia pensar o seguinte, né, Rosana? Então, demite os líderes, porque se eles são o elemento mais tóxico, a gente demite todos os líderes e deixa as pessoas trabalhando, que talvez elas fiquem mais nas empresas. Mas também não dá, por quê? Porque os líderes são muito importantes para planejar, para organizar o trabalho, para contratar as pessoas certas, para desenvolver junto com as pessoas as demandas, para acompanhar tudo isso, para cobrar no momento em que é oportuno, para apoiar na resolução dos problemas. Então, veja bem, nós temos, de um lado, líderes que são super importantes, como o maestro, né, numa orquestra. Se tirar o maestro, vai acontecer problema, por mais que os músicos sejam craques, mas vai acontecer problema. E nós temos também, do outro lado, liderados que acabam desistindo por conta da relação com seus líderes. Bom, dá para fazer um jogo aí bacana nesse sentido? Dá, desde que os líderes se desapeguem dessa forma anterior, forma um tanto anacrônica, né, que serviu para um certo momento lá atrás, hoje não serve mais, né, e comece a incorporar uma maneira de atuar que seja muito mais pragmática e humana ao mesmo tempo. Vamos lá, gente, eu sempre dou como exemplo, né, eu não estou falando de religião aqui, não, eu estou falando de liderança. Eu dou como exemplo o Papa Francisco. Esse cara está querendo fazer uma revolução na igreja, né, mas ele não está deixando de fazer tudo isso, tentando manter uma forma humanista, tal. O que eu quero dizer é que essas coisas que parecem antagônicas não são antagônicas, elas são possíveis de serem conciliadas. E aí, eu acho, Rosana, que algumas coisas são importantes nesse processo, que muitas vezes parecem simples, mas não são tão simples assim. A primeira que eu diria é a seguinte, líder, tire a sua capa de Superman, ou tire a sua fantasia de Mulher Maravilha. Seja você homem ou mulher. Tira, acabou, não dá mais. A gente não consegue, as demandas são tão complexas que a gente não consegue dar conta sozinho. Eu vejo, Rosana, pessoas, líderes, que acordam de manhã e colocam o mundo nas costas e saem achando que ele tem que resolver tudo. Não é, hoje a gente tem as equipes, as pessoas, traz o time para perto, poxa, pede ajuda, entendeu? Eles adoram isso. É isso que faz com que as pessoas se sintam pertencentes a um ambiente. Então, a primeira coisa, primeira dica, tira essa capa de herói, tá? O mercado corporativo não é mais feito de heróis, ele é feito de pessoas, de seres humanos, estejam eles na liderança formal ou não estejam. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, e aqui a Angélica já comentou, exercite a empatia.
Exercite a empatia. Empatia é uma palavra hoje tão falada, mas pouco exercitada. E eu não estou falando necessariamente daquela empatia de você conseguir sentir o que a outra pessoa sente. Isso é legal se você conseguir. Mas vamos para a empatia cognitiva. A neurociência já mostrou que tem os dois tipos de empatia. O que é empatia cognitiva, líder? A empatia cognitiva é você levantar de manhã e pensar o seguinte: as pessoas são diferentes. As pessoas têm reações diferentes, têm competências diferentes, têm níveis de produtividade diferentes. Se você pegar uma seleção de futebol, já foi falado aqui, a Vandi comentou do futebol, pega a seleção brasileira, ela escolhe os maiores craques do mundo. Eles não são iguais. O talento é diferente, a produtividade às vezes é diferente, a capacidade de entrega também é diferente. E se o líder, né, não tiver a capacidade de entender isso, ele vai querer, muitas vezes, exigir a mesma coisa de todos, e vai dar problema, e vai dar transtorno mental, e a saúde mental vai cair. Por quê? Porque ele não está percebendo que a equipe ela é diversa, e essa diversidade é que faz a riqueza. Então, eu falei de duas coisas. Tira a capa de Superman. Segundo, seja empático, levante de manhã e pense, eu tenho uma equipe que talvez chegue lá hoje, alguém vai chegar um pouco mais amuado, alguém vai chegar mais eufórico, e eu preciso trabalhar para que tudo isso aconteça da melhor forma. Se eu tenho a capacidade de ser uma pessoa humana e não um Superman, e se eu sou uma pessoa que exercito a empatia, eu posso caminhar para a terceira dica que eu vou te dar. Construa um ambiente de confiança. Tá? Tem um cara fantástico chamado Patrick Lencioni, que escreveu um livro maravilhoso chamado As 5 Disfunções das Equipes. No Brasil, ele se chama Os 5 Desafios das Equipes, e ele fala o seguinte: a base do trabalho da liderança é confiança. E confiança não é aquela confiançazinha 1.0, que assim, a gente confia um no outro, a gente não puxa tapete. Isso aí é legal, mas não é suficiente. A confiança 2.0 é você construir um ambiente onde as pessoas podem se vulnerabilizar, pode dizer o seguinte, hoje eu não estou legal. É o líder quando ele fala assim, eu não sei essa resposta, vamos trabalhar juntos? Vamos pesquisar juntos? É o líder que fala assim, cara, eu estou perdido aqui, me ajuda. É o líder que abre espaço para a pessoa falar o seguinte, hoje eu não estou bem. Hoje eu tenho uma prova à noite na faculdade, mas eu vou trabalhar, eu vou correr atrás. Mas, chefe, hoje eu não estou bem. Quando eu faço isso, quando eu crio um ambiente de confiança, quando eu me exponho como líder, as pessoas também tendem a se expor. Sabe, gente, as minhas filhas menores têm 7 anos, eu acordo todos os dias de manhã. E de vez em quando eu falo para ela assim, durante o dia, eu falo, papai tá mal-humorado hoje, tá? Então, filha, entenda um pouquinho o papai, ele não tá bem hoje, tá meio mal-humorado. Então, assim, dá um sosseguinho pro papai hoje e tal. E às vezes, quando eu acordo de manhã, elas falam para mim assim, papai, eu tô mal-humorada hoje. Não brinca muito comigo, não brinca de formiguinha nas minhas costas, que eu tô mal-humorada. Olha só, quando eu me exponho a dizer que eu sou humano, que eu tenho problemas também emocionais, que eu tenho cansaço, eu abro um espaço para as pessoas também contarem para mim quando elas tiverem um cansaço e tal. Elas não vão contar lá no cafezinho com um colega, ou não vão esconder, elas vão contar para mim. Então, terceiro ponto, crie um ambiente de confiança onde as pessoas possam ser quem elas são. Quarto, calibre as demandas em relação ao potencial de cada pessoa. Já tem estudos maravilhosos que mostram o seguinte, se você desafiar pouco, as pessoas ficam entediadas. Se você desafiar demais, as pessoas ficam ansiosas e isso traz problemas. Então, calibre os desafios de acordo com cada pessoa. Mas eu sou um líder que eu não quero ser injusto. Eu quero distribuir as tarefas mais ou menos igual. Tá bom. Então, apoie mais as pessoas que precisam mais do seu apoio. Não é esquecer. Perfeito. Né, Rosana? Os campeões merecem apoio, merecem ser desafiados, merecem ser reconhecidos, mas você já sabe quais as pessoas da equipe que precisam um pouco mais de você e tal. Chega para o campeão, às vezes, e fala o seguinte, olha, eu fico um pouco mais com aquela pessoa, que ela está entrando agora, está aprendendo o trabalho ainda, eu preciso ficar um pouco mais perto dela. Seja transparente, né? Então, e 5, a quinta dica, não deixe de se desenvolver, não deixe de pedir feedback para os seus liderados, pergunte para eles, olha, o que eu posso fazer para ser um líder ainda melhor?
Eu acho que essa conversa, quando a gente faz esse tipo de conversa de forma genuína, a gente abre um espaço tão bacana de confiança, um espaço tão bacana de entrosamento, de engajamento. Então, olha só, gente, as coisas não são simples, mas se a gente acordar de manhã e pensar que a gente não é Superman, que a gente não é Mulher Maravilha, se a gente estiver disposto a ser uma pessoa como qualquer outra pessoa, se a gente não colocar o mundo nas costas, se a gente compartilhar com as pessoas da nossa equipe o que nós precisamos fazer, se a gente, ao mesmo tempo, for empático, entender que as pessoas são diferentes, a partir disso, eu criar um ambiente de confiança, onde as pessoas tenham capacidade de dizer que não estão bem, por exemplo, ou que estão super bem naquele dia, né? Se eu for uma pessoa que realmente entendo que as pessoas têm dias diferentes, se eu calibrar os desafios de acordo com cada pessoa, porque na medida em que eu sou uma pessoa empática, eu vou conhecendo cada vez mais essas pessoas. E a partir daí, se eu distribuir as tarefas adequadamente, eu vou ser um líder inspirador e vou deixar um legado maravilhoso. Eu acho que é isso, Rosana, que eu sugeriria ao nosso pessoal. Sensacional. Você está sendo provocado? Você está concordando? Você está balançando a cabeça? Você está falando, meu Deus, isso está acontecendo comigo. Você pode estar feliz por estar no caminho certo desses 5 itens. Onde você se enquadra? Onde você acha mais dificuldade? Onde você não estava pensando? Aqui a gente instrumentaliza, a gente pesquisa, a gente traz à luz conhecimentos que você talvez já conheça, mas que estavam anuviados. E a gente traz à luz outros conhecimentos que talvez você não estava no teu radar, não é da tua área de atuação, você estava lá querendo vender seguros, a gente quer que você venda muitos seguros, mas você precisa gerir pessoas, gerir gente, ajudar e reter talentos. Essa calibragem que você falou é sensacional, essa comunicação e o apoio que o novato e o campeão precisa são diferentes, apoio muda de nome, então dê um apoio personalizado. E ao ser personalizado, alinhe uma boa comunicação. Esse é um dos temas que a gente vai ter adiante, num dos nossos programas na série Perspectivas. Eu quero agora ouvir a Angélica. Angélica, conta para nós, seguindo essa ideia que o Edson veio traçando para a gente, a postura do colaborador em relação a esse resultado versus a sua saúde mental. A gente tem esse ambiente do líder que repensa quem ele expressa a sua vulnerabilidade, ajudando o colaborador a levantar a mão e dizer, eu não estou legal. E a gente tem o outro lado, aquele liderado que o líder está perguntando para ele como é que ele está, e ele não fala como é que ele está, ele não consegue dizer para ninguém, quanto mais para o líder dele. E aí, o que a gente diz para os colaboradores? Se a gente precisa se manifestar, essa é a verdade, né? Verdade, Rô. No início do programa, você falou que os assuntos iam se misturar, né? O líder, o colaborador, principalmente aqui. E é isso mesmo. Conforme o Edson foi falando, eu falei, olha, como é tudo isso, né? Porque essa parte, né, dos resultados com a saúde mental. E o Edson estava falando, né, de você tirar a capa do super-homem. E quando o que eu sinto, quando o meu líder ele faz isso, eu vou ficar à vontade para fazer também. Por quê? Muitas vezes o colaborador, ele tem medo, Rô. A verdade é essa, é medo. Ele tem receio de que se ele colocar uma fraqueza dele, é como se ele fosse incompetente. Como se ele não fosse dar conta do trabalho dele. E não é isso. É um momento de dor que ele está passando. Tem toda a parte técnica que nós temos que estudar, você fazer os seus cursos de aprimoramento, seja ele um Excel, um PowerPoint, né? Tantas outras coisas a mais que tem. A comunicação assertiva, fazer cursos desse tipo. Só que o conhecimento técnico somente, ele é vazio se eu não tiver saúde. Se eu não tiver saúde, o conhecimento técnico não vai trazer o resultado que a empresa precisa. Então, quando o meu líder ele permite com que eu levante a mão, olha, estou precisando de ajuda, eu fico à vontade, né? Porque se ele fez isso, eu vou ficar à vontade com isso. Então, o que acontece? O conhecimento técnico sozinho, ele não é suficiente para os resultados da empresa. Então, eu tenho que ter essa saúde.
Então, se eu estou com essa dor, se eu estou precisando, eu preciso levantar a mão e pedir ajuda. A parte do feedback, ela é extremamente importante, porque hoje nós estamos falando para o Brasil inteiro, certo? Inclusive tem outros países, né, que você comentou que também nos assistem. Isso, vários países, verdade. E assim, cada cidade, cada estado é uma realidade, é uma verdade. Bem lembrado. Tem pessoas que trabalham com feedback semanal. Tem aqueles, né, que é colocado pela empresa de 6 meses e 1 ano. Mas tem gestores que fazem, né? Pô, você fez uma coisa super legal, ele já vai lá e já te dá um feedback na hora, ele te motiva, né? Ele te ajuda, e você vai lá e cada vez mais ali abraçado com a causa da empresa. Mas tem, às vezes, empresa, cidade, que talvez não é essa a realidade. É verdade. Então, é necessário, para quem não está praticando isso com o seu colaborador, que comece a analisar e a praticar. O líder também está estudando de como fazer isso, porque vai ter um ganho muito grande, Rosana. Quando o colaborador ele tem feedback, e o feedback é aquilo, não é só o que está acertando, é o que não está acertando, e às vezes ele não enxergou que ele está fazendo errado. É verdade. Ele está indo na onda, né? Ele está indo, ninguém falou para ele que ele estava fazendo errado. Como que eu posso ser cobrada de algo que ninguém deu o apontamento para mim, que eu precisava melhorar? Que não era desse jeito que devia ser feito. Então, eu preciso, né, de um líder que venha nisso. E aí, todo mundo ganha, Rô. Eu ganho. Verdade. O meu colega do lado vai ganhar. A doutora Wanda falou, né, sobre... que quem está doente não atinge só ela, né? Atinge os familiares, e falando de empresa, atinge o meu colega do lado, né? Então, vai estar todo mundo ganhando, as metas serão alcançadas, eu vou ganhar, o meu colega vai ganhar, porque sabe o que é mais gostoso, Rô? Porque pressão na empresa sempre vai ter. É verdade. Isso é um fato, isso é um fato. Né? Mas como é gostoso quando todo mundo fala, vamos, gente, vamos juntos. Bora lá, é verdade. Bora lá, foco, não vamos deixar a peteca cair, não. Olha, estamos atingindo a meta, para quem trabalha com meta, né? Estamos atingindo. Como é gostoso quando todo mundo vai junto. É fácil tudo isso? Não é. Não. Então, precisa de um empenho de cada um. Cada um fazendo a sua parte, todo mundo vai ganhar. Certo, Rô? Todo mundo vai chegar num resultado que a empresa precisa. E eu vou vir embora para minha casa feliz e satisfeita. Vai ter dia que talvez, olha, não foi tão legal. Mas bora lá, dia seguinte força, não se entrega, raça, vamos que vamos. Porque vai dar certo, vai melhorar, vai dar certo, mas a gente precisa o quê? O foco do conhecimento técnico, que não tem como, é verdade. De ter esse aprimoramento, né? De ter esse crescimento, de estudar, de estar fazendo uma faculdade, de estar fazendo um curso de especialização, um curso técnico, o que for, e está tendo todo esse apoio da saúde mental. Talvez a sua empresa não seja uma empresa com grande estrutura. Mas hoje tem cursos online gratuitos sobre esses assuntos que nós falamos aqui, inteligência emocional, comunicação assertiva, né, a não violenta. Então, é possível nós também nos especializarmos através disso, Rô. Caso a minha empresa seja uma empresa pequena e que não tenha toda essa estrutura ainda de RH, porque nós estamos falando de Brasil. Certo? Então, mas é possível também estar indo à frente nisso, estar melhorando. E, de repente, eu vou estar incentivando o meu líder. Olha, será que a gente não pode fazer algo melhor? É verdade. Se exponha. Se exponha no bom sentido, né? Se coloque para estar ajudando, né? Se amostre. Se amostre, né? Eu consigo. Sabe o que eu mais gosto de fazer na empresa, Rô? Treinar um colaborador novo. Legal.
Tanto que de início eles me chamam de prof, de professora, né? Verdade. Depois eu brinco com eles, depois que vocês me chamam, aprendem serviço, vocês não querem mais saber de mim. Mas como eu fico satisfeita quando me chamam de professora ou de prof, né? Como eu fico satisfeita e feliz quando eu treino e vejo que ele chegou no resultado. Porque é isso, é dividir o conhecimento, que nem a parte técnica, é isso. Eu me esvazio dando e eu vou receber também. Né? Foi-se o tempo, Rô, que falavam-se, que se guardavam os segredos, que se guardavam, não vou falar para ninguém. Foi-se o tempo, gente. Não é isso, não. Eu preciso dividir, que dividindo eu vou somar. É verdade. Certíssimo. Eu vou dividir porque eu vou somar, eu vou ganhar também. Então, foi esse o tempo que não se explicava, que se não ensinava o serviço, que não passava, com medo de perder emprego, ou com medo de perder cargo. Não é isso. Né? Então, a gente tem que, sim, juntos ali, estar trabalhando e focando cada vez mais nisso. Essa parte aí de tirar a capa, que o Edson falou, eu costumo usar muito isso também, às vezes até em conversas com amigas, né? Conversas às vezes de dona do lar, né? De ter que fazer faculdade, de ter que cuidar de filho, porque essa é a nossa vida. E uma outra coisa também, né, Rô, que nem o home office, né? Que ele veio, para muitas empresas, ele veio para ficar. É verdade, é verdade. E alguns que não estão ficando, estão indo naquele meio híbrido, né? Um pouco em casa. Isso. E um pouco na empresa, que para mim é o mundo perfeito, né? Um pouco cá, um pouco lá. Então, o home office ele veio também para ficar. E de início, Rô, quanto foi difícil para as pessoas? Para mim, com minha experiência, eu estou home office já há quase 2 anos, desde março de 2020. O meu primeiro semestre foi o mais difícil. Por quê? Nós nos isolamos de tudo, né? Das pessoas, dos nossos convívios do final de semana, dos finais de semana e da empresa. E, por exemplo, pessoas com o meu perfil, eu gosto do contato, né? Eu gosto de dividir experiência, eu gosto daquilo lá de trombar na hora do café, de almoçar junto. Só que nós tivemos que nos reinventar. Tivemos que o quê? E muitas pessoas nesse meio tempo teve a questão da ansiedade, né? É verdade. Teve a questão ali da depressão, do estresse, porque se viu fechado. Mas nós tivemos que, então... E as empresas, dentro desse momento, home office também, elas dando ali as suas palestras, nos ajudando a estar melhorando e vencendo todo esse medo e toda essa dor. Acho que é isso, Rô. Sensacional, Angélica, contribuindo, expandindo e provocando a gente a pensar, a rever a nossa realidade. E agora passando para a doutora Wande. Doutora Wande, a emoção é um assunto que precisa ser levado a sério. E isso não é muito cultural, né? Existe até uma doença chamada alexitimia, que ela diz que as pessoas que possuem essa doença, elas não conseguem falar sobre emoção com ninguém. Eu não quero nem entrar nesse âmbito, né, patológico, mas assim, como é que a gente trata a emoção? Ou a gente só trata gesso, a gente só trata perna, a gente só trata uma dor de cabeça, mas a emoção ainda não é levada a sério com a frequência que precisa ser, seja por um problema no trabalho, um problema em casa, mas como é que a gente faz com as nossas emoções? Porque isso vai impactar lá no trabalho, nos resultados. Uma ausência de saúde mental vai gerar uma ausência de resultados a curto, médio e às vezes a longo prazo, mas isso vai chegar. O que você percebe? Que as pessoas que chegam ao burnout, por exemplo, ao esgotamento, ele podia ter sido evitado, né? Ele podia ter sido evitado se a emoção fosse levada a sério, como um assunto, uma observação, desde um bate-papo até, poxa, eu preciso de um profissional para me ajudar. A falta de educação, falta luz, né, Rô? Falta luz. Quando a gente fala de escuridão, né, escuridão, a gente não encontra respostas. E é isso, acho que as pessoas precisam mesmo passar por um processo de psicoeducação, no sentido emocional.
Então, olha só, hoje, quando a gente fala de medo, ansiedade, tristeza, angústia, dores, né? As pessoas querem fugir disso. Inclusive, Viktor Frankl traz a ideia da tríade dramática, né? Onde ele cita ali que ninguém vai conseguir fugir disso, que é do sofrimento, da morte, né? E da culpa. Então, são 3 coisas que ficam ali nos cercando o tempo todo e que a gente não vai conseguir fugir disso. Mas qual que é o grande drama da humanidade? Fugir dessas 3 coisas. A gente não consegue entrar, aliás, evita o máximo possível entrar em contato com o nosso sofrimento. E por que a gente faz isso? Exatamente porque falta a educação, né? Então, a gente não entende que, olha, é importante passar por um estresse no trabalho, por exemplo, que esse estresse ele vai nos levar a um crescimento, a nos desafiar, né? Então, até um estresse saudável é importante, que nos impulsiona, né? Uma meta, por exemplo, um desafio novo. Nossa, nós estamos aqui hoje, eu vou falar por mim, eu estou aqui hoje e para mim isso é um desafio novo. Vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, mas isso me impulsiona a gente procurar mais conhecimento. Então, assim, isso é um estresse positivo, é gostoso, faz bem, né? Como o nosso colega, né, o Edson disse, gera uma adrenalina boa, né? Esse estresse, ele é muito positivo. Mas quem vai fazer essa medição no sentido de que até onde está me prejudicando sou eu. Embora os líderes estão ali, precisa ter a sua visão de percepção do seu liderado, até onde ele pode ir, é autorresponsabilidade. Então, eu preciso saber até onde eu consigo ir com isso, até onde eu alcanço esse estresse, até onde eu posso me permitir a essas cobranças, eu preciso me conhecer. Então, nós somos seres inteiros, nós somos corpo, alma e espírito, e precisamos respeitar essa estrutura que temos. Entre as partes, eu costumo dizer que entre as partes existe o inteiro. Então, o que são essas partes, né? Essas partes são os papéis que eu ocupo. Entre o papel do líder, o papel que eu ocupo de liderado, o papel de esposa, o papel de mãe, o papel de filho, de amigo, entre todos os papéis, existe uma pessoa inteira. E essa pessoa inteira tem que ser respeitada pelo outro, por mim mesmo. E o que acontece é que muitas vezes a gente, na transição entre um papel e outro, eu me perco nesse inteiro. Então, com quem eu converso, né? Você falou, com quem eu falo sobre isso? De repente eu transito, saio do meu emprego, saio do meu trabalho, da minha atividade de trabalho, e já entro no papel de mãe. E como que eu vou corrigir os meus filhos? Como sendo um chefe. Né? Agora, se a gente buscar a palavra, a etimologia da palavra, autoridade, porque é isso que nós vamos fazer, exercer a autoridade, seja na nossa casa ou no nosso trabalho, nós vamos exercer a autoridade. Todo ser humano nasceu para exercer a autoridade sobre si e sobre o outro. Faz e sobre algo, né? E a palavra autoridade significa fazer crescer. Uau. A palavra autoridade não significa dominar, a palavra autoridade não significa controlar. Mas eu acabo fazendo essas coisas, é lógico, quando eu exerço o meu poder de autoridade, que é fazer crescer, desenvolver o outro. E essa autoridade, quando eu aplico a mim, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar esses limites de transição entre um papel e outro. Inclusive sabendo que se eu estou próximo ali do meu limite, eu preciso sim falar, eu preciso sim procurar ajuda, eu preciso sim conversar com alguém. E quem é esse alguém? O consultório está realmente cheio de casais que não querem saber de ouvir mais o marido, a esposa falar de trabalho. Aliás, o trabalho tem entrado dentro do contexto familiar e gerado muitos transtornos. Então, para quem eu falo quando
eu não posso falar dentro da minha própria casa, quando eu não tenho um colega que eu consiga desabafar, porque geralmente é feito dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho entre os colegas, né? E isso é muito ruim, falar com os colegas, porque falar com os colegas de trabalho, a gente pode tanto contaminar quanto ser contaminados, né? Então, a gente precisa respeitar os nossos limites, esses limites de transição, e procurar uma ajuda efetiva, se for necessário. Quando que os casos de síndrome de burnout chegam nos consultórios? Quando a pessoa tem uma crise de pânico dentro do trabalho, ou quando ela vai ser socorrida pensando que está tendo está morrendo. E aí descobre-se que o que está acontecendo com ela, então? É uma crise de estresse, né? Não, peraí, teve um começo. E esse começo está lá naquela curva de desempenho humano e estresse, que é a busca pelo desenvolvimento. Uau. Até quando o homem, né, o ser humano, pode desenvolver? Até o último dia da vida dele. Nós somos seres que vamos nos desenvolver até o último dia das nossas vidas. E é por isso que a gente precisa aplicar esse autoconhecimento e autorrespeito. Vou deixar uma frase aqui do Albert Einstein, ele traz assim, ó: o homem que considera a sua vida sem sentido não é simplesmente infeliz, mas alguém que dificilmente se adapta. Então, o que acontece se eu não encontro um sentido para a minha vida? Eu vou responsabilizar a minha empresa, o meu casamento, a minha família, os amigos, eu vou responsabilizar tudo à minha volta. Mas, na verdade, o que falta? Sentido. E se eu não colocar um sentido para a minha vida, eu não vou conseguir me adaptar em ambiente algum, nem mesmo no ambiente de trabalho. Eu não vou conseguir me ambientar nos papéis que foram a mim designados, e muitas vezes foram papéis que eu mesma assumi, né? Papéis que eu escolhi. Eu escolhi ser esposa, eu escolhi essa profissão, poxa, eu escolhi ser psicóloga, mas se eu não respeitar o meu limite de carga horária, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou entrar numa estafa, e entrando nessa estafa, com certeza eu vou ser uma que vou parar nos consultórios médicos, entendeu? Então, assim, a gente precisa exercer esse respeito, autorresponsabilidade. Quando a gente trata de sentido e propósito, né, a gente precisa ser intencional, né? Então, o Viktor Frankl traz assim, ó, que para alcançar os melhores resultados, exige que cada um dispute consigo mesmo mais do que com os outros. Uau, fala de novo, que essa provocação foi na boca do estômago. Por favor, minha querida, repete, por gentileza. Para alcançar os melhores resultados, exige que cada um dispute consigo mesmo mais do que com os outros. E o que a gente encontra, né, dentro das empresas, e eu estou falando de empresas exatamente por receber esses dois, líder e liderado, né? Em todos os aspectos, uma grande disputa. A gente tenta vencer, a gente tenta alcançar o desenvolvimento humano mais alto, e isso todo mundo quer, faz parte do nosso status, mas faz parte também do desafio que cada um tem, né? Mas quando eu quando eu desafio o outro, quando eu tento vencer o outro, que eu estou me colocando um limite. E nós somos seres ilimitados. Uau. Nós não temos um limite. Eu posso me desenvolver, eu posso crescer, e eu não preciso estabelecer uma meta baseada no desenvolvimento do meu colega, no desenvolvimento do meu chefe, no desenvolvimento do meu líder. Então, quem eu tenho que vencer, na verdade? Sou eu mesmo. Tem outro dia eu vi uma reportagem de um jogo de futebol que estava, não lembro agora qual era o time, mas estava 2-0, estava um time, vou chamar de 1 e 2, tá? O time 1 estava perdendo de 2-0 para o time 2. E o que aconteceu? No intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, o treinador chamou o time dele
e falou apenas assim, simples, olha, não tem problema se a gente perder. Esse time é muito bom. Então, assim, não tem problema se a gente perder, desde que vocês, que eu tenha certeza que vocês deram o melhor de vocês. Uau. Qual foi o resultado do segundo tempo? Final do jogo, 2-2. Porque a gente não, quando a gente cria um estresse baseado no desempenho do outro, e quando eu falo outro, pode ser qualquer pessoa, inclusive meu cônjuge. Quando eu crio um estresse baseado no desenvolvimento do outro, eu vou me frustrar, porque eu sou uma pessoa diferente. E isso vai me impedir de descobrir quais são as minhas qualidades, quais são as minhas competências, quais são os meus valores, quais são as minhas missões. Então, o que acontece nesse momento? Eu deixo de fazer algo que eu acho lindo dentro da logoterapia, que é o processo de autotranscendência. O que é o processo de autotranscendência? É a nossa orientação, uma orientação fundamental que todo homem tem para o sentido da vida. Então, quando eu consigo ser eu mesma, encontrando os meus papéis, desempenhando os papéis que a mim foram designados com excelência, eu consigo levar isso para o outro como uma missão. Eu vou transcender, eu vou invadir o limite do outro num sentido positivo de contaminação e bem-estar. Então, uma pessoa ferida, fere. Uma pessoa curada, cura. Uau. Autotranscende. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar da autotranscendência para a gente conseguir, e, lógico, autorresponsabilidade. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Olha, dá vontade de pôr vocês três em 3 potinhos e ficar aqui por muito, muito tempo, contribuições muito relevantes. Adalto, solta por gentileza as 2 perguntas, porque a gente já vai caminhando para o final, e depois vocês terão a oportunidade de também colocar no YouTube, eles podem responder oportunamente. Mas aqui, ó, Cássia de Saragossa, na Espanha. Oh, agradecemos los oídos. Pergunta para o Edson. E quando o maestro é o dono e não pode ser trocado ou substituído? Ou seja, esse maestro não está muito bom, né, Edson? Para você, meu querido. Claro, rapidamente estou respondendo, tá? Cássia, essa é uma questão que os donos também têm que pensar a respeito, tá? Vamos lembrar uma história real que me inspira muito, que é a do Steve Jobs. O Steve Jobs, como fundador da Apple e como a grande mente da Apple, ele foi demitido pelo conselho de administração na medida em que ele estava desenvolvendo uma liderança tóxica e começava já a, vamos dizer, afugentar os grandes talentos da empresa. E aí eu aproveito também para dizer e para poder ressaltar a capacidade que o Jobs teve, né, de sair da Apple, se reinventar, se reconstruir e voltar para a Apple como uma pessoa diferente. Claro, zona de esforço total. Ele teve que colocar vamos dizer, um personagem que fosse mais humano, que fosse mais, que compartilhasse mais, e fez a segunda fase da Apple melhor do que a primeira ainda. Então, os donos vão tendo também que se adaptar. Eu vou te contar uma coisa, Cássia. Faz 2 anos, a gente trabalhou numa empresa que aqui no Brasil é muito conhecida, em que o fundador e o maior acionista, ele abriu mão da gestão como CEO da empresa e foi para o conselho. E ele nos disse o seguinte: eu estou saindo porque eu não tenho mais nem paciência e nem vontade de mudar. Então, eu estou saindo para o conselho e estou deixando agora um CEO que seja muito mais próximo do que as pessoas precisam, porque eu prefiro ficar lá só cutucando ele do que mudar. Essas coisas vão acontecendo, tá? Então, a minha resposta para você é essa: mesmo os donos vão ter que se reinventar. Perfeito, Edson. Obrigado pela sua resposta. E, Cássia, muito, muito obrigada pela sua audiência e pela sua participação. Mais uma pergunta? A Madalena de Coimbra, de Portugal. Eu compartilhei com todos os ensinamentos para uma funcionária. Resultado: fui substituída. Como então chamaríamos este posicionamento? Ou seja, ela ensinou, né? Angélica, acho que essa é uma boa para você, que foi nós 3 aqui, nós 4 concordamos, mas você foi alguém que incentivou bastante esse compartilhamento. Ela ensinou tudo e foi substituída. E agora?
Pois é, né? Dizer que acontece, acontece, mas que a gente, mesmo assim, não temos que ter esse medo. Por quê? Você ensinou tudo para funcionário, né? O resultado foi substituído. Talvez você foi tão excelente ali que ela conseguiu desenvolver até mais outras técnicas, né? Outras habilidades. Aqui cabe um momento de uma autorreflexão. Por que eu fui substituída? Eu passei o exercício, né? Eu passei todo, ensinei, mas será que ela tinha um toque a mais que fez com que ela se ressaltou? Será que ela se amostrou? Que nem nós colocamos aqui? Porque de uma forma muito resumida, né? Você ensinou, ela aprendeu, mas ela tinha ainda alguma outra estrelinha que se sobressaiu. Só que você também tem essa estrelinha capaz de melhorar muito mais. E assim, é um mercado de trabalho que acontece, né? Eu estive numa empresa por 23 anos. Hoje eu estou numa outra que faz 4 anos. E em algum momento esses ciclos acontecem. Fecha-se um ciclo, começa-se outro. Mas não podemos desistir. Bola para frente, Madalena. Bola para frente que você vai conseguir. Talvez você até já tenha se recolocado no mercado, mas não desiste, não. E uma autorreflexão. O que eu tenho que acrescentar, então, para que eu não venha a ser substituído, só venha a ser somado? E o negócio de perdão, né? Porque talvez você teria sido substituído independente de ter ensinado. Então, você foi generosa ao ensinar, né? Você compartilhou com a tua... você foi solidária ao compartilhar e parabéns mesmo por ter feito isso. Você foi honesta, leal, é muito importante. E se talvez não foram honestos com você, que você possa perdoar e aprender, né? Aprender e que o erro não foi você ensinar. Isso você pode ter certeza que se teve uma parte acertada, foi de você compartilhar o que você sabia, porque isso só te fortalece. E pegar essa dica da Angélica de ver o que de repente faltou, ou antes ou depois da chegada dessa pessoa na tua função e na hora da substituição. E essa questão de ciclos é bem importante. A gente vai chegando ao final, né, dá uma vontade de ficar aqui por muito mais tempo, mas eu quero aí pedir para os nossos convidados utilizarem 2 minutos para darem os seus recados, as suas considerações finais. Edson, começando por você, por favor. Rosana, agradecendo mais uma vez a participação, o convite. Eu deixo como mensagem o seguinte, né? Eu estou falando de líderes liderados, de pessoas, de seres humanos, né? Eu acho que no final das contas, eu já venci a minha carreira no mercado corporativo e o que eu vejo hoje assim, as únicas coisas que me importam mesmo às vezes eu pensar que de alguma forma eu transformei a vida de algumas pessoas. Errei pra caramba, todo mundo erra, acertei também, procurei sempre fazer o meu melhor, mas nem sempre isso gerou realmente acertos. Mas o que eu deixo como convite primeiro, né? Tenha uma ambição de transformar pessoas, porque eu acho que isso é o que a gente carrega depois quando a gente se aposenta, quando a gente sai do mercado, é o que a gente leva, né? Essa felicidade de termos feito a diferença na vida de algumas pessoas. E mais uma vez, vamos nos desenvolver sempre. Eu acho que eu vou virar a última página de um livro que eu estiver estudando no momento em que eu fechar os olhos e apagar e partir para uma outra, porque eu acho que aprender é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu de presente, tá bom? Um grande abraço a todos, sucesso, felicidade e saúde, além de tudo. Obrigado, Edson. Depois das minhas considerações, eu falo com vocês 3. Angélica, por favor. Rosana, eu quero te agradecer pela essa oportunidade incrível de estar participando aqui com vocês. E eu quero colocar isso para você que está me ouvindo, ser humano, né? Eu sou humana, quem está do meu lado também, e que nós precisamos andar juntos, sem aquela competição, né? Mas juntos ganhamos e vencemos o dia a dia. Porque o maior tempo nosso é dentro da empresa, mais do que na nossa casa, porque uma parte da nossa casa é dormindo, né? Então, o maior tempo ali. Então, que esse convívio nosso possa ser da melhor forma possível. Então, eu preciso me entregar, a começar por mim,
né? A começar por mim, a fazendo a minha parte, e ali eu vou estar colhendo e vou estar influenciando os meus colegas ao lado a estar fazendo da mesma forma. É isso, Rô. Obrigada. Muito obrigada, minha querida. Doutora Wanda? Bom, quero deixar uma frase. Na realidade, o que importa não é tanto saber distinguir entre a necessidade mais elevada e necessidades mais baixas, mas sim responder à questão se os objetivos de um indivíduo são meios ou são significados. E na vida, nós sabemos o que realmente são, o que realmente faz a diferença. Então, o que eu quero deixar aqui de considerações finais para vocês é que realmente considere a existência além de todos os papéis que vocês ocupam. Considerar quem vocês são como inteiros, como humanos, não somente em agradar o outro e crescer para o outro, mas simplesmente para dentro, né? Então, quero deixar um beijo no coração de vocês, agradecer esse momento. Foi muito bom, anotei várias coisas também, com certeza aprendi um montão com vocês, e eu quero deixar esse beijo no coração de todos. Gente, estou muito feliz, Edson, Angélica e Wanda, vocês realmente nos tornaram pessoas melhores, né? Nos provocaram, nos fizeram refletir, nos fizeram dar joinhas para nós mesmos, tipo assim, estou no caminho certo, aí outros, estou fora do caminho, meu Deus, não tinha nem pensado nisso. E ser humano é isso, é admitir fragilidades, vulnerabilidades, mas não usá-las como muletas, né, de um comportamento que de repente se deformou, mas é pegar a inspiração de quem conseguiu e está lutando para também se transformar. E quando o Edson, né, se provoca e nos provoca a sermos pessoas transformadoras, o exemplo, né, é uma das coisas que mais arrastam as pessoas, que as pessoas que olhem para nós ou nos ouçam, possam ver em nós uma vontade verdadeira e genuína de nos transformarmos a cada dia, e que os nossos erros sejam deslizes de seres humanos, mas de gente de boa vontade, que é firme quando precisa ser firme, que é flexível quando precisa ser flexível, que usa a autorresponsabilidade como uma marca de um ser humano responsável, que arca com seus compromissos, que entrega resultados com excelência, que entrega para esse ser maravilhoso chamado cliente aquilo que ele precisa de nós, aquela proteção bem feita na área de seguros dessa galera que está nos ouvindo. E a gente vai encerrando por aqui, a gente te aguarda para falar na semana que vem com mais 3 grandes convidados sobre comunicação eficaz. É um desafio mesmo, é um mito, isso não existe em lugar nenhum. Edson Procópio, Angélica Teres e doutora Wanda, eu desejo de todo o meu coração que a família de vocês, a sociedade, as pessoas que fazem parte do mundo de vocês sejam abençoadas por tê-los na companhia e na jornada. Muito obrigada por aceitar o convite, por fazer desse momento um momento para chamar de nosso. Um beijo no coração. Até terça-feira, às 19 horas, a gente volta com conteúdo relevante para provocar você ao seu desenvolvimento. Até lá!